Olá, meu nome é André Palhares, sou acadêmico de Medicina da PUC Minas Betim. Estou no sexto período e essa é uma apresentação de trabalho para a disciplina Terapêutica Médica 2, ministrada pelo Dr. Tiago Lazzaroni, e o tema é Drogas utilizadas nas reações alérgicas graves. Vamos começar falando da anafilaxia, que é uma reação de hipersensibilidade aguda, potencialmente fatal, que envolve a liberação de mediadores dos mastócitos, basófilos e recrutamento de células inflamatórias. O termo anafilaxia é empregado para descrever reação imunológica, especialmente mediada por IgE. O termo anafilaxia não alérgica é usado para reação clinicamente idêntica, porém sem mecanismo imunológico envolvido. Entretanto, o diagnóstico e manejo clínico não diferem. A droga de primeira escolha é a epinefrina. Ela estimula os receptores beta e alfa-adrenérgicos e inibe a posterior liberação de mediadores mastócitos e basófilos. A dose usual para adultos é de 0,3 a 0,5 miligramas de uma solução de 1 para 1000, administrada por via intramuscular a cada 10 a 20 minutos. A dose para crianças varia de 0,01 miligramas por quilo até o máximo de 0,3 miligramas, também aplicado intramuscular a cada 5 a 30 minutos. E doses menores, como 0,1 mg a 0,2 mg, administradas via intramuscular, são usualmente adequadas para tratar anafilaxia leve, muitas vezes associada ao teste cutâneo alérgico ou imunoterapia. A epinefrina é um potente estimulador de receptores alfa e beta-adrenérgicos, é um agonista adrenérgico de ação direta, não seletivo, ou seja, atua sobre vários tipos de receptores. Ação sobre a pressão arterial. Ele estimula diretamente o miocárdio, aumentando a força de contração ventricular, aumenta a frequência cardíaca e causa uma vasoconstrição em muitos leitos vasculares. É um dos fármacos vasopressores mais potentes conhecidos. A sua ação é principalmente sobre arteriolas menores e esfíncteres pré-capilares, mas também existe uma ação sobre veias e artérias de maior calibre. Sobre os efeitos cardíacos, ela é um poderoso estimulante cardíaco, atua diretamente sobre receptores beta-1, são os receptores do miocárdio, células marca-passo no tecido condutor cardíaco. O efeito sobre a musculatura lisa, o efeito vai depender dos receptores adrenérgicos presentes no músculo, e o músculo liso gastrointestinal ele é relaxado pela epinefrina devido à ativação dos receptores alfa e beta. E ela tem poderosa ação broncodilatadora. A contraindicação para o seu uso é pacientes que estão recebendo antagonistas bloqueadores não seletivos beta. E os seus efeitos adversos são vários, são desde leves, como inquietação, cefaleia, tremor e palpitação, podendo causar arritmias cardíacas, hemorragia cerebral e podendo causar angina em coronariopatas. O segundo tópico é o angioedema, que refere ao edema do tecido subcutâneo e submucoso em áreas delimitadas, ocasionado pelo aumento da permeabilidade de capilares por intermédio de mediadores. Comumente apresentado como manifestação das doenças alérgicas, porém, pode portar-se como uma doença em si, que é o caso do angioedema hereditário. Os principais sítios de acometimento são face, extremidades, vias aéreas superiores, trato gastrointestinal e gênito urinário. E ela se torna uma emergência quando acomete língua, faringe e laringe, que pode obstruir a passagem do ar, podendo evoluir com asfixia e óbito. Começando pelo angioedema estaminérgico, ele é um angioedema de menor gravidade e duração do edema, e ele está associado à urticária. O tratamento da urticária aguda tem uma boa resposta com antihistamínicos, corticosteroides e adrenalina, sendo os antihistamínicos de segunda geração, ele tem um papel coadjuvante ou promovido pela epinefrina. Antagonistas dos receptores de histamina H1, eles inibem os efeitos da histamina no músculo liso, bloqueiam o aumento da permeabilidade vascular e suprimem edema e prurido. Efeitos adversos seriam sonolência, tontura, fadiga. Outra opção seria difenidramina, de 25 a 50 mg para adulto, sendo a dose máxima de 400 mg ao dia. O angioedema histaminérgico,
o principal seria a epinefrina, que em caso de hipotensão aplicar 0,3 a 0,5 ml e repetir a cada 15 minutos se necessário. A utilização de corticosteroides teria uma ação anti-inflamatória significativa, sendo utilizado na urticária aguda apenas quando não há resposta a antihistaminérgicos. Eles se ligam a receptores específicos em tecido-alvo, regulando a expressão de genes. A hidrocortisona, a metilprednisona endovascular, dose diária entre 0,75 a 9 mg dia, e atingir seus efeitos em 4 a 6 horas. Os efeitos adversos seriam especialmente relacionados ao uso crônico do fármaco. O angioedema por bradicimina. A bradicimina é um potente mediador da vasodilatação e do aumento da permeabilidade vascular. Ela atua por intermédio dos receptores beta-2, principalmente no endotélio de veinos pós-capilares. Tem uma maior gravidade e duração do edema. Não responde a antihistamínico, corticosteroides e nem adrenalina. Pode ser adquirido ou hereditário. Se suspeita quando não há urticária e quando há um surgimento recorrente do angioedema. E o angioedema hereditário está relacionado ao defeito quantitativo ou qualitativo da proteína sérica inibidora da C1, que é C1 e NH, que é o principal inibidor de protease relacionado ao sistema do complemento. Assim, a sua deficiência gera maior produção da bradicimina. O manejo das crises do angioedema hereditário seria o icatibanto, que é um antagonista seletivo de receptores beta-2 da bradicimina. A administração é subcutânea e isso permite uma autoadministração. A dose é de 30 mg, a dose adequada ao peso no caso de crianças. Maior eficiência quando administrada nas primeiras 6 horas da crise de sintomas. A segunda administração pode ser necessária se houver recorrência de sintomas após 6 horas, sendo que não deve exceder 3 injeções em 24 horas. Os efeitos adversos seriam dor e eritema no local da administração. As contraindicações seriam eventos isquêmicos agudos e AVC prévio. No caso, poderia também ser utilizado o concentrado de C1 e NH, que ele é aprovado para autoadministração. A dose dele seria 20 unidades por quilo, início da ação em 0,46 horas, com a resolução completa em 15 horas e meia. São poucos eventos adversos e raros casos de reações alérgicas, e ele é o único medicamento aprovado para o tratamento de crises de angioedema hereditário em gestantes nas puérperas. O angioedema por IECA, ele porta como um dos principais efeitos adversos do uso do IECA. Ele produz a redução da degradação da bradicimina com o acúmulo deste vasoativo no organismo, causando um quadro clínico que se assemelha do angioedema hereditário, mas não tem urticária. O tratamento seria a suspensão do IECA e o manejo da crise aguda. Adrenalina e catibanto, eles estão em estudo. Manutenção das vias aéreas respiratórias prévias e não utilizar antihistamínicos e corticosteroides. Por último, a síndrome de Stevens-Johnson, ela é caracterizada como uma afecção inflamatória aguda, febril e autolimitada, com uma duração aproximada de 2 a 4 semanas, que afeta a pele e a membrana mucosa. Ela tem um início súbito, com sinais bem típicos, seria febre de 39 a 40 graus, dor e mal-estar, cefaleia, dor de garganta e na boca, estomatite, evoluindo para um pulso filiforme acelerado, taquipneia, prostração, erupções hemorrágicas, vesículas, bolhas, petequias, inflamação de ânus, uretra, vagina, boca, conjuntiva e nariz, podendo chegar à necrose. O tratamento seria, primeiramente, reconhecer precocemente a reação, retirar esse fármaco causador, seguido de uma hidratação e reposição de eletrólito, cuidado especial com as vias aéreas, controle de temperatura ambiente, manipulação cuidadosa e asséptica do doente, acesso venoso periférico distante das áreas afetadas, se possível sem acesso venoso central, anticoagulação, prevenção de úlcera por pressão e medicação para controle da dor e ansiedade. No caso, a eficácia de alguns fármacos usados é de difícil avaliação. As imunoglobulinas, a ciclosporina, a pentoxifilina e a talidomida por via venosa foram avaliadas sem real comprovação de sucesso.
A ciclosporina e a talidomida receberam atenção quanto um fármaco útil para o tratamento, porém, outras investigações são necessárias para avaliar seu real valor. A ciclosporina, 3 a 5 miligramas por quilo, via oral, uma vez ao dia, inibe a célula CD8, tendo demonstrado reduzir a duração da doença ativa em 2 a 3 dias em certos casos, possivelmente menor mortalidade. E estudos aleatórios concluíram que esteroides não encurtaram o tempo da doença e ainda podem aumentar as complicações, como infecções. Essas são nossas referências. Obrigado.